Vídeo 8. Configurações simultâneas no Junos. Este vídeo apresenta a tarefa número 8 da parte prática deste Day 1. Em situações reais, é definitivamente possível ter vários usuários ou sessões de configurações no mesmo dispositivo ao mesmo tempo. O Junos é um sistema operacional robusto que gerencia de forma consistente acessos simultâneos à configuração. Vamos ver alguns exemplos, iniciando com o modo de configuração padrão. Você pode entrar neste modo digitando Configure ou Edit sem nenhuma opção específica. No modo de configuração padrão, o usuário tem direto acesso à configuração candidata. Há somente uma configuração candidata, compartilhada por todas as sessões. Quando o usuário 1 altera o hostname, esta alteração é aplicada na configuração candidata. Então, quando o usuário 2 verifica a configuração candidata, ele vê o novo hostname configurado pelo usuário 1. Isto é esperado, pois a configuração candidata é compartilhada por todas as sessões. O prompt de ambas as sessões ainda continua Everest, porque nada foi efetivado até o momento. O comando show no modo de configuração mostra a configuração candidata ao invés da configuração ativa. Você precisaria executar o comando operacional show configuration para ver a configuração ativa. O que acontece se usuários saem do modo de configuração? A configuração continua na base de dados candidata. Então, quando os usuários entram novamente no modo de configuração, o novo hostname ainda está lá, esperando para ser efetivado. Em algum momento, o usuário 2 decide trocar o hostname novamente na base de dados candidata. Quando o usuário 1 verifica as alterações pendentes para serem efetivadas, ele vê o hostname configurado pelo usuário 2. Então, se o usuário 1 decidir executar commit nesse momento, ele estará efetivando as alterações de outro usuário. Quando qualquer um dos usuários, neste caso o usuário 2, executa o commit, a configuração ativa é finalmente modificada com um novo hostname. E da mesma forma, o prompt de ambas as sessões se modifica. Existe um outro modo de configuração amplamente utilizado que evita efetivar as alterações de outros usuários, o modo privado. Neste modo, os usuários entram no modo de configuração executando configure private. Esses usuários não escrevem diretamente na configuração da base de dados compartilhada da configuração candidata, mas em uma visão privada da configuração ativa. Quando o usuário 1 configura um novo hostname, as alterações são locais à sua visão da configuração. Então, se o usuário 2 executar um show system hostname, neste momento ele ainda irá ver K2. Quando o usuário 1 sai da seção de configuração privada, as alterações são descartadas. Isto é completamente diferente do modo de configuração padrão. Agora, o usuário 1 entra no modo de configuração privado novamente, recebendo uma visão privada recente da configuração ativa. Agora, o usuário 1 configura o hostname para Annapurna e efetiva as alterações. Neste caso, ambas as configurações candidata e ativa terão um novo hostname. Por outro lado, o usuário 2 mantém a antiga visão e ainda vê o hostname antigo nela. Entretanto, o prompt de ambas as sessões já foi alterado para Annapurna, alinhando ele com a configuração ativa. Agora, o usuário 2 altera o hostname para Makalu. Como você pode ver, há um patch de configuração pendente para ser efetivado, mas ele refere ao antigo hostname. Logo,
ele está desatualizado. Por isso, a primeira efetivação apresenta uma mensagem de erro e não é concluída. Entretanto, como você pode ver na prática, se o usuário 2 tentar novamente efetivar as alterações, a nova tentativa será bem-sucedida. Neste vídeo, o usuário 2 está atento à mensagem de erro e decide atualizar a sua visão da configuração antes de efetivar quaisquer alterações. Sabe a escolha? Agora vamos ver o que acontece quando os usuários acessam a configuração em diferentes modos. O usuário 2 entra em modo exclusivo. Este modo bloqueia a configuração candidata e não permite que nenhuma outra seção altere ela. O usuário 1 tenta alterá-la e, como esperado, ele falha. Vamos ver um outro cenário. O usuário 1 configura um novo hostname em modo privado. Então, o usuário 2 entra no modo de configuração padrão. Quando o usuário 2 tenta modificar a configuração candidata, a modificação falha, porque há alterações sendo feitas em modo privado neste momento. Esta é uma forma de garantir a consistência das configurações. Somente quando o usuário 1 efetiva as alterações pendentes na sua seção privada, o usuário 2 pode executar comando set com sucesso. Finalmente, vamos explorar o significado do rollback em diferentes modos de configuração. No modo privado, o rollback apenas restaura a visão do usuário. Entretanto, no modo de configuração padrão, o rollback também restaura a configuração candidata.